Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundo de investimento imobiliário. Nos fatos dos FIIs de hoje, nós vamos falar de um fundo de laje sendo vendido muito descontado, vamos falar de uns fundos de logística, que é um dos meus preferidos, vamos comentar ainda sobre o movimento do fundo de papel equalizando o risco e comprando mais IPCA que IGPM, e um fundo de shopping que está numa enrascada, vai ter que fazer uma emissão no meio da pandemia. Fica aí! Quanto à inflação, essa semana saiu a segunda prévia do IGPM e ela veio 1,17. Se a gente comparar com o mesmo período do mês anterior, o período foi 2,92. Então significa o seguinte, a gente já vê o IGPM dando uma arrefecida, quer dizer, crescendo a taxas menores. Isso é muito em função do dólar. Então, se o dólar continuar caindo, é provável que o IGPM continue caindo, continue crescendo a taxas menores e, em última instância, caindo. O que isso interfere nos fundos imobiliários? Aqueles FIIs de papel que são indexados muito a IGPM, eles vão sentir. Agora, tem que ficar atento, porque isso vai refletir nos fundos 2 a 3 meses depois. Então não é que cai o IGPM agora, semana que vem o fundo já começa a receber menos. Então é bom ficar atento, vamos acompanhar o IGPM. Se o dólar continuar caindo, é provável que o IGPM caia e, consequentemente, daqui 2, 3 meses, os fundos imobiliários muito indexados a IGPM também caem. Tem um fundo chamado RBCO11, que ele tem um edifício chamado Edifício Birman. E esse edifício contava com uma renda mínima garantida. Renda mínima garantida a gente chama de RMG. É uma renda que normalmente o vendedor do imóvel paga para o comprador segundo alguns critérios. Então, por exemplo, um fundo vai comprar um imóvel e fala assim, enquanto ele não for alugado, eu te pago tantos reais por mês, te pago X reais. E isso em fundos imobiliários é muito comum, porque os investidores, os cotistas de fundo imobiliário, eles não têm essa paciência, de entender que comprou um imóvel, demora até alugar ele e tal. Então, essas negociações muitas vezes já prevêem uma renda mínima. O que no primeiro momento pode parecer muito bom, do tipo, nossa, que ótimo, eu vou comprar um imóvel e mesmo sem ele estar alugado, eu vou ter um rendimento mensal. E aí o raciocínio não está errado não, tá? Ele está certo. Só que tem um detalhe que é o seguinte, uma hora essa renda mínima acaba. E aí é que o imóvel vai ser testado. Então, muitas vezes a RMG, ela ilude as pessoas. Então, o sujeito vai lá, olha e fala, nossa, tá muito bom, tá com isso aqui e tal. Então, assim, tem que ter muito cuidado quanto a isso. E aí, voltando ao RBCO11, ele tem um edifício chamado Edifício Birman. E esse Birman contava com uma RMG. Essa RMG era para ser até setembro de 2021. Só que também tinha um limite de 7 milhões de reais. O que acontece? Essa RMG acabou. Então, o impacto disso vai cair 10 centavos no rendimento mensal. Então, esse rendimento vai para mais ou menos 0,33 centavos ao mês, o rendimento do fundo. E isso já com o desconto que tem na taxa de gestão. Então, vai pagar 33 centavos. E esse prédio está com a ocupação caindo e o valor do aluguel não só dele, mas da região também caindo. A localização não é das melhores, é uma localização bem bosta. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem um imóvel que representa muito do fundo que acabou a RMG. Agora então que o fundo vai ser testado. Só que o mercado já sentiu isso antes e avisou. Então esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,6. Significa então que ele está sendo negociado a 60% do valor contábil dele. Então você está comprando aqueles imóveis por 60% do que eles valem. Cuidado para não pensar, nossa, está muito barato, vou comprar. Por quê? Tudo depende. Então olha só, nós estamos falando de que o home office passa a ser um protagonista nesse momento de pandemia e que isso transborda nos fundos de escritório, no fundo de laje. Então esse é um ponto a se notar, que como os fundos vão comportar quanto a isso. Segundo, ele é um imóvel que a localização não é das melhores. O aluguel na região está mais barato. Então, eu entendo que é um imóvel que não tem características suficientes para performar bem, principalmente no momento que a gente vive. Para ter uma ideia, se o fundo decidisse vender o Birman, vender esse imóvel e amortizar os cotistas, ele ia ter um rendimento de 1% ao mês. Imagina um fundo desse pagando 1% ao mês. Então, assim, você tem uma noção do que é. Hoje o fundo paga 0,54. Então, assim,
por um lado, você tem um imóvel que eu não considero muito bom, por outro, você tem um fundo sendo negociado a um preço muito bom, desconto muito bom, 0,6 de VP, e com o imóvel vazio, com a vacância alta. Então, se eles conseguem alugar o Birman, acaba sendo um negoção, porque alugando o Birman ou parte dele, a cota vai subir, o rendimento vai subir e acaba de ter feito o negoção. Então, cabe a você decidir se você aposta ou não nessa tese. O fundo de escritório da CSHG, o HGRE11, anunciou no relatório que aumentou a vacância, passou de 25% para 26%. E aí a gente precisa dar uma olhada nisso com mais cuidado. Então, uma parte desse aumento de vacância foi o Rio Sul, que entregou um imóvel, um pedaço pequeno lá do Rio Sul, e teve um caso legal que no Berrini One, eles entregaram e já alugou. Então, assim, na verdade, o resultado foi zero, né? Entregou e já alugou. Isso mostra, dentro do mesmo mês, entregar e alugar, mostra aí a força do imóvel, né? Que não é surpresa para ninguém a qualidade dos imóveis do HGRE. Um outro fato interessante é que o gestor anunciou que o interesse deles é manter 0,67 centavos ao mês de rendimento. E todo mundo conhece, CSHG tem uma fissura com estabilizar rendimento, né? Então, eu acho isso um sinal do gestor que a gente pode confiar nele. Eles anunciaram também que vão vender uma propriedade, não estou em detalhe em qual que é, mas vão vender uma propriedade. Isso também entra dinheiro no fundo, que eu não acho que vai amortizar, eu acho que eles vão usar para a compra de outra coisa, mas caso venda, os cotistas podem receber esse dinheiro da amortização também. As obras naquela Torre Martiniano, que também é uma aposta muito grande, principalmente minha, né? Desse retrofit que estou fazendo lá, dessa obra da Torre Martiniano, e as obras estão indo muito bem. O comentário do gestor no relatório traz muito isso. E assim, eu considero hoje o HGRE um dos excelentes fundos de laje da Bolsa, né? Porque você tem uma vacância que pode ser reduzida. Então eu acho que quando a Torre Martiniano ficar pronta, é muito provável que essa vacância diminua. Então a gente chama isso de comprar vacância, né? Você está comprando um FII de olho naquela redução de vacância, porque naturalmente, quando a vacância diminui, o fundo recebe mais aluguéis, o rendimento dele aumenta. Rendimento aumenta, cota aumenta. Então, essa é uma das estratégias. Eu gosto muito do fundo, acho que tem imóveis muito bons e estou aguardando aí ansiosamente o término das obras da Torre Martiniano para ver essa vacância diminuir e finalmente o fundo decolar. Quem divulgou um memorando interessante foi a Cyrela. E olha só que legal que encaixa as informações, né? A Cyrela divulgou um memorando de entendimento com a XP Asset para venda de 3 propriedades no valor total de 265 milhões. Então, beleza. Então, esse é o fato. A gente pode ver lá os detalhes de que imóveis são esses que a Cyrela divulgou o memorando para vender para a XP Asset. 7% do Shopping Cidade de São Paulo, que aliás é um shopping muito bom, 31% do Shopping D e 40% do Shopping Estação BH. E aí, beleza, tem mais uma peça do quebra-cabeça. Cyrela vendendo para a XP Asset, né, que é a gestora, 3 shoppings. Então, provavelmente, quem vai comprar isso é o XPML. Né? Não faz sentido nenhum, né, a XP Asset comprar de outro cenário. Não tem isso no fato relevante, não tem isso falando que é da XPML, mas fala que é para a XP Asset. E são 3 shoppings. Então, é muito provável que essa venda seja para o XPML. Só que aí tem um problema. O XPML não tem o dinheiro para fazer essa compra. Se ele não tem o dinheiro, eles precisam fazer uma emissão. Vai ter que fazer uma emissão, e aí, no valor, se for o valor do imóvel, 65 milhões. Não é uma emissão das mais baratas também. E aí é o seguinte, pensa, hoje o XPML é negociado em cima do VP, mais ou menos, né, no valor patrimonial. Olha o desafio que o XPML tem que fazer. Vai ter que fazer uma emissão e, gente, honestamente, no momento que a gente está, pandemia, os fundos imobiliários de shopping estão apanhando igual ao menino. E aí você vai fazer uma emissão, né? Eu acho muita coragem. Então, eu acho que o comprador é o XPML, mas estou aqui juntando a minha pipoca para assistir o final desse filme. Como que o XPML vai fazer para poder pagar essa possível aquisição aí? Um fundo de logística que eu gosto muito é o Bresco, BRCO11.
Eles anunciaram recentemente que renovou um aluguel lá de Canoas. A diferença é que o imóvel lá, a área era 32 mil metros quadrados. E eles renovaram só 12 mil. Desse restante, 8,9 mil metros quadrados estão para ser alugados para a Natura. E só tem um detalhezinho lá, porque tem um conflito de interesse, então tem que ter uma assembleia para poder aprovar essa locação, mas acredito que não vai ter problema nenhum. Só que secando o bagaço aí, essa distância, isso que faltou e tal, na verdade isso dá 2,7% do fundo só. Então, isso nem vai impactar no rendimento atual, para ser sincero. Mas traz alguns dados interessantes. Primeiro, que essa locação da Natura mostra como que o imóvel é bom, né? Eu falo muito isso aqui, né? O imóvel só é bom depois que ele é testado. O que é um imóvel testado? É quando ele fica vago, a pessoa consegue alugar de novo. E aí sim você testou o imóvel. Então, esse teste demonstra o potencial do imóvel e traz ao portfólio do Bresco, né, essa resiliência. Né? Eu acho que eles têm um portfólio que é muito robusto. Primeiro, é um portfólio muito concentrado em São Paulo, que é uma área que tende a performar muito bem. Quase todos os imóveis são A ou AA. E assim, é claro que se eu pegar um fundo com um nível de risco mais baixo, ele não vai ter rendimentos do tipo de LVBI, do tipo de HLOG. Mas é um rendimento muito compatível com o risco que ele oferece. Então, eu, ao montar uma carteira, talvez colocaria alguns mais agressivos, tipo LVBI, HLOG, e pesaria com um Bresco, por exemplo, que é um fundo que vai segurar a sua carteira com imóveis muito bons. O Bari 11 é um FII de papel que anunciou a compra de um CRI de 83 milhões. Ele tem uma participação relevante no patrimônio do FII e ele tem alguns pontos aqui que eu queria destacar. O primeiro é que ele é um risco baixo, é um CRI da Tecnisa, então é um CRI corporativo, com risco um pouco mais baixo, o que ajuda a reduzir o risco do fundo como um todo. Ele é um CRI indexado ao IPCA, a uma taxa de 5,8%. E aí, se você for olhar lá no relatório gerencial, você vai ver que essa taxa é abaixo da média dos CRIs que o Bari já tem. No entanto, essa é uma taxa em linha com o prospecto. O que isso significa então? Tudo bem, é um pouco mais baixo do que tinha, mas é dentro do que ele prometeu lá no prospecto. Eu acho até que esse movimento é uma estratégia da gestão de reduzir risco do fundo. Outro ponto interessante desse CRI é que ele é indexado ao IPCA. E o Bari tem muito IGPM. Então, o que acontece é que quando o Bari começa a comprar já um CRI no volume desse grande de IPCA, o que ele está fazendo é balanceando aí. Acho que o gestor está fazendo isso no momento certo. Eu acho que a gente tem uma queda de IGPM para frente, que pode daqui uns 3 ou 4 meses vai ser percebida nos FIIs. Então, o gestor já começa a comprar CRI de IPCA. Um ponto tem que ficar atento que o Bari ainda tem 36% em caixa. E isso vai impactar o resultado do fundo quando for distribuir rendimento. Então, é provável que um FII que tenha 36% do capital em caixa pague um rendimento mais baixo. Pode acontecer das pessoas esperarem um resultado muito bom, o resultado não vir e esquecer que 36% ainda está em caixa. Quando alocar, esse rendimento deve melhorar. Outro ponto que o cotista tem que lembrar é que existe um delay de 2 a 3 meses. Então, os rendimentos que estão sendo pagos agora são dos meses lá de janeiro, fevereiro, março, que a gente tinha lá IGPM de 2,5 para cima. Então, o rendimento pelo IGPM ainda vai estar alto, mas tem um pedacinho que pode não estar tão bom, que é o do caixa que não está alocado agora. Então, gosto do movimento do Bari, acho que a alocação foi boa e vamos torcer para eles alocarem o restante do capital aí mais rápido.